exercício 1. Encontrar a primitiva da função f de xy igual a 2xy ao quadrado em relação a x. Então, nesse primeiro exercício, a gente vai mostrar o seguinte, que dado uma função qualquer de duas, ou três, ou n variáveis, eu posso fazer a primitiva, encontrar a primitiva dela, ou a integral, em relação a uma determinada variável. Para tanto, o que a gente precisa fazer? Precisamos fazer o seguinte, olha, eu vou acrescentar aqui uma solução. E na solução a gente vai fazer o seguinte, olha, de forma análoga ao que a gente fez com as derivadas parciais, quando você está fazendo uma integral em relação a uma determinada variável, você vai admitir que as outras variáveis ou as outras componentes dessa função, você vai admitir elas como constantes. Então, vamos escrever isso. Vamos admitir y, e aí vamos colocar aqui y e demais variáveis, pensando que pode ser uma função de mais de duas variáveis, né? Y e demais variáveis, barra termos, como constante, e integrar em relação a x, que é a variável que está nos impondo aí o exercício, né? Então nós vamos fazer admitir que y é constante e fazer as demais variáveis como demais variáveis e termo como constante e integrar em relação a x. Com isso, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, olha, nós vamos fazer barra int em relação a x de quem? Dessa expressão aqui, 2xy ao quadrado. Olha, se eu vou considerar todo mundo que não é x constante, eu posso pensar o seguinte, neste caso aí, o 2 é constante porque é 2. O y ao quadrado é constante porque não é x. Então eu posso colocar essa constante, neste caso aqui, 2y ao quadrado, em evidência, para fora da integral, e vou fazer a integral de quem? De x dx. Ora, qual é o valor da integral de x dx? Qual o valor dessa integral? X mais a constante. X? 1 mais a constante. 1? É integral, hein? Não é derivada. X ao quadrado sobre 2. Opa, beleza. X ao quadrado. Mais C. X ao quadrado sobre 2. Sobre 2. Mais C. Uma constante, uma C, né?
continuando aqui, o que eu tenho? O 2 eu vou cortar com 2, então eu vou ficar com y x ao quadrado, né, botando na ordem que a gente gosta de escrever, x ao quadrado y ao quadrado mais a constante c. Certo? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, o seguinte, olha só. Vamos ampliar um pouquinho a nossa visão de quem é essa constante. Quem poderia ser aí essa constante? Seria o 2, professor? 2. Que saiu para fora da integral? Não, olha só. Eu já resolvi a integral, vamos destacar aqui embaixo. Eu já resolvi a integral e vi que o valor dela é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a... Ou igual não, mais a constante de integração. Então eu quero fazer uma pergunta seguinte. Quais são os valores possíveis para essa constante de integração? Onde? Qualquer número. Qualquer? Qualquer número. Acredito eu. É só qualquer número? 0 e 2. Qualquer número. Tem certeza? Eu quero estender ela, falar assim, ela é qualquer função que tenha o y como variável. Vocês concordam comigo? Eu não entendi o y como variável. Eu não admiti aqui no início que y é constante. Não é isso? Então não é apenas número que vai ser constante aí. É qualquer valor que tenha os números propriamente dito que são constantes por essência, mas também qualquer expressão em y. Ou seja, deixa eu tirar aqui da formatação, senão vai ficar muito carregado. Ou seja, qualquer expressão em função de x, de y. Por exemplo, se eu tivesse seno de y, poderia ser? Poderia ser seno de y? Pode. Se tá em Pode, função né? de y, Porque seno de y aí seria constante, né? isso. Poderia ser 2? Também Não. pode. Não, por Sim. quê? Também pode. Sim. Sim. Sim, é constante, né? A única coisa que não pode é ser x, 2x e seno de x, cosseno de x. Qualquer coisa que não for referente a x pode ser a constante. Exato. Ou seja, qualquer expressão sem o x.
Qualquer expressão sem o x vai ser considerada constante aí. Para a gente deixar uma expressão arrumadinha, uma expressão interessante aqui, a gente poderia fazer o seguinte. Bom, como eu quero uma expressão que pode ter no máximo y, vamos pensar o seguinte. Considere como possibilidade que a minha constante, que é uma função de y, é da seguinte forma. Bom, aqui o maior grau do y é o y ao quadrado, não é isso? Então, para ficar bonitinho, olha só como é que fica elegante essa possibilidade. Ó. A y mais b. Com A e B pertencente aos reais. Aí deixa eu achar a letrinha aqui que fica mais fácil do que eu escrever. Símbolos de letras reais. Duplicar slide aqui. Bom, a resposta em si já está aqui, tá? Mas é porque eu quero dar uma esticada na visão do que pode ser essa constante de integração, nesse caso aí. Então, no lugar da minha constante de integração, entra isso aqui. Então, na escolha que fizemos, segue que, para eu escrever uma resposta que a gente chama assim, de uma resposta completa, eu estou completando ali o polinômio, né? Então, repare que eu tenho aqui o y com grau 2, o y com grau 1, o y com grau 0. Então, essa é uma das formas de escrever. Não é a única, por quê? Porque eu tenho uma família de soluções, ou seja, para vários valores ali dessa constante de integração, como eu dei de exemplo, seno de y, cosseno de y, y ao quadrado, não importa, qualquer expressão que não tenha x, conforme o colega de vocês aí citou. Então, dessa forma, Equação de primeiro grau aí, quase. eu não entendi, o áudio picotou um pouco. Não, só. Então, a primitiva dessa função, ela é uma função, uma f de xy, por exemplo aqui. Então, ela é uma f de xy igual f de x, y igual agora nós começamos com essa função aqui, né? Então, vamos lá. Note que a minha função f de xy, qual é a relação que essa função tem com essa resposta em particular?
Essa função, para quem não percebeu ainda, ela é a, a, a derivada parcial em relação a x da função f de xy. Se eu fizer a derivada parcial desta função em relação a x, eu devo, ou deveria, chegar à minha expressão inicial. Ou ainda, se eu pegar isso aqui, ó, vamos lá, relembrar a aula anterior aí de derivada parcial. No lugar desta função, vai entrar a expressão que a gente encontrou, não é isso? Ao fazer essa derivada parcial, o que a gente encontra como resposta? Derivada de b dá quanto? 0. Porque é constante. Constante. Derivada de AY dá quanto? 0. Porque A vezes Y é constante. Então eu vou me resumir a fazer esta derivada deste termo aqui, onde o y ao quadrado é o quê? Constante. Isso. Então eu vou ter y ao quadrado 2x. Vamos indicar, né? Vezes a derivada de quem? A derivada parcial. Em relação a x. Para ficar bem claro passo a passo do que a gente fez e onde a gente chegou, né? A derivada parcial, como eu coloquei o y em evidência, derivada parcial de x ao quadrado. E qual é a derivada parcial de x ao quadrado? 2x. 2x. Então, 2xy ao quadrado, que é exatamente a nossa expressão inicial. E repare que aqui, qualquer termo que eu colocasse aqui que não tenha x, ao derivar em relação a x, vai dar 0. Então, ele retorna a nossa expressão original ali. Certo? Todo mundo entendeu esse passo a passo? Sim. Então, tínhamos uma expressão, queríamos fazer encontrar a primitiva dela em relação a x. Então, a gente admite que y e demais variáveis que não sejam x são constantes. E vou aplicar. É mais ou menos o oposto do que a gente fez em derivada parcial, né? Só que lá você está derivando e aqui você está integrando. Então, eu posso fazer a integral em relação a uma variável específica, considerando as demais como constantes. Essa é a primeira informação importante. Segunda informação importante, que a minha constante, ela tem algo a mais que não seja só número. Ela é uma expressão que pode conter qualquer outra variável que não seja a variável do problema, né? Ou seja, no caso eu estou fazendo aqui a integral em relação a x, essa é minha constante, como é uma função de duas variáveis, pode ter qualquer valor para na variável y, não tem problema nenhum. Nada impede de ser um valor específico constante, mas como o colega aí resumiu, é qualquer expressão sem o x, ou sem, completando aqui, sem
variável x, para ficar bem claro. Aí aqui só para ilustrar uma possibilidade, né? Considere como possibilidade, ou seja, uma resposta possível dentro de um conjunto de infinitas. Eu escolhi esse aqui meramente para a gente escrever bonitinho aqui, que eu tô, como é um polinômio, eu desci a ordem do polinômio aqui, né? Y ao quadrado, y, y a zero. Só para a gente fazer depois aqui, dado que eu tenho essa função, se eu faço a derivada dela, eu retorno, derivada dela em relação a x, eu retorno ao meu problema inicial, ou a função Conectou, inicial galera? do meu Tá problema. conectado. Oi?